Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Voltando aqui ao tema dessa palavra de hoje, que nós precisamos ser uma família unida. Eu queria ler alguns textos da palavra de Deus que falam sobre esse assunto. O primeiro desses textos, se eu conseguir passar aqui, ó, se não tiver travado aí, né? Aleluia. Glória a Deus, Vitor. Ah, peraí. Agora vai. Primeiro texto. Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Diz assim na nova linguagem de hoje. Pelo contrário, diz assim a palavra, pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a estatura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Outro texto da palavra diz assim, em Efésios capítulo 2, de 20 a 22, vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo, Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo edificado, dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. E tem um outro texto de Salmos 78, versículos 3 e 4, que dizem assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Amém, queridos? O tema hoje é de que nós precisamos ser uma família unida. E antes de falar alguns pontos dessa mensagem, eu queria só saudar os pais. Quem é pai aqui, levanta a sua mão. Quero saudar os pais. No final, tem um presente para cada um de vocês. Mas eu também não posso deixar de me lembrar de quem é mãe que está aqui hoje. E é mãe, e é pai, e cuida, e batalha, e é guerreira. Eu quero também saudar a cada uma dessas irmãs que tem lutado e batalhado e perseverado para que a sua família seja forte, seja firme e continue crescendo. Mas também me lembro aqui nessa hora, sabe, daqueles pais que estão ausentes, que faltaram na sua criação, na criação de alguém que está aqui, que até abandonou e deixou alguém para trás aqui. Eu estou me lembrando de que existe um Pai Celestial, hoje eu gravei um vídeo falando sobre isso, que nunca deixa a gente abandonado. A Bíblia chega a dizer que se o pai e a mãe da gente nos desampararem, Ele, Jesus, nunca vai nos desamparar e nunca vai nos deixar sozinhos. Ele sempre vai ter uma cura para cada e qualquer trauma da nossa alma. Mas falando isso para os pais, eu queria até pedir licença para falar sobre a família, mas falar sobre a família essa noite como sendo uma construção, um prédio, um edifício, como um corpo, e como um corpo que precisa funcionar bem. Quando o nosso corpo tem uma parte que não está funcionando bem, a gente não diz assim, essa parte do meu corpo não está funcionando bem. A gente costuma dizer, eu não estou me sentindo bem. Mas às vezes é uma parte só do corpo que está sentindo o efeito de alguma enfermidade ou de algum desassossego. E tem uma reflexão que diz o seguinte, todo corpo precisa estar bem ajustado para que nenhuma parte sofra, nenhum de seus membros viva sem a saúde divina. Olhe para quem está do seu lado, está perto de alguém da sua família, diga para essa pessoa que está do seu lado, se você estiver sofrendo, eu vou estar sofrendo também. Pense nisso. Pense no que eu estou dizendo. Assim também a família.
Se um dos membros da família sofre, todo mundo sofre com a situação daquela pessoa. Tudo que uma família quer, nem sempre é aquilo de que realmente a família está precisando. Mas eu perguntaria aqui hoje à noite para cada um de vocês, o que eu perguntei para mim ontem, quando fazia esse esboço. E a pergunta é, do que você diria que a sua família está mais precisando hoje? Do que a sua família mais precisa hoje? Eu vou contar de 1 a 3 e você vai dizer só uma palavra. A gente vai dizer de uma vez só, ok? Você vai dizer do que a sua família mais precisa. Eu não vou citar nada, você vai citar, eu vou contar de 1 a 3, você vai dizer 1, 2, 3. Não saiu a mesma coisa. De novo, 1, 2, 3. Só esse lado aqui, meu direito, que sua família mais precisa. 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3. E aqui, 1, 2, 3. Mas aí já copiaram para o lado de lá, né? Falou Jesus, aí os santos de plantão se levantam. Seria mais recursos? Quem gostaria de chegar em casa hoje, abrir a sua conta bancária e descobrir lá que tem 1 milhão? 1 milhão. Ajudava? Dava uma mãozinha? Quem está precisando de 1 milhão, levanta a mão aqui. Eu vou resolver seu caso agora. Pode falar, levanta a mão. Pode passar lá em casa. 2, eu vou dar 2 milhões, 1 para cada um. Colhemos muitos milhos lá na Voldac, assamos tudo. Está enorme, está lindo. Bota até na fogueira para você. Será que você precisaria de mais bens? Se eu tivesse mais bens, tecnologia, conforto. Do que a sua família mais está precisando? De paz? De transformação? De perdão? De um milagre? Existem atitudes que uma família deve tomar. Verdades que a família deve saber. Processos que a família deve experimentar, para que a família consiga ser uma família unida, para que ela consiga ser uma família ajustada, para que ela consiga ser uma família feliz. E eu vou te dar 4 coisas, 4 pontos, 4 atitudes que uma família precisa tomar para ser uma família unida, ou pelo menos 4 características de uma família unida. E por que nós precisamos ser uma família unida? Primeira coisa que eu diria para você, já estou na segunda, olha. Primeira coisa, a família deve viver unida num caminho que as ajunte. A Juliane está abraçando o braço do Rene. Mas a família deve viver unida num caminho que as ajunte. Isso fala de uma família que não vive em oposição, que não vive em contendas. Conhece alguma família que vive com problemas de briga dentro de casa? Conhece alguma família que vive em contendas? Que vive em oposição? Vocês sabem que eu estou tirando a OAB agora, já está chegando a minha OAB, a carteira de advogada, a tal da vermelhinha. Engraçado. Sabe qual foi a primeira causa que estão me procurando para fazer, amados? Quer que eu diga para vocês? A primeira causa que estão me procurando para trabalhar é sobre uma herança. E os irmãos estão querendo se engalfinhar. Porque morreu a matriarca, morreu o patriarca, e agora ficaram os bens. E a guerra está instalada. Às vezes, quando a gente olha para a família, a gente vê que a família está vivendo uma oposição dentro de casa. E a família que vive unida, ela precisa andar no caminho que as ajunte. Até mesmo a Bíblia vai dizer lá em Lucas capítulo 11, versículo 23, que o próprio Jesus falou assim, que quem com ele não ajunta, espalha. Se os propósitos de uma família são propósitos antagônicos, opostos o tempo todo, briga para lá, briga para cá, briga de todo jeito, você e eu nunca vamos conseguir ajuntar, nunca vamos conseguir chegar muito longe. Isso até me ensina que o que tem poder para espalhar uma família
é a inclinação para desejos egoístas. Por que pessoas se dividem numa família? Por que pessoas vivem antagonismo dentro da família? Por que pessoas vivem brigando dentro de uma família? Eu digo que é nada mais, nada menos do que egoísmo e carne. Jesus está dizendo que quem com ele não ajunta, espalha. Então está dizendo que quem com ele ajunta, quem com ele está, ajunta. Quem anda com o Espírito de Jesus, ajunta. Mas quando a gente olha para uma família e vê que essa família vive o tempo todo espalhada, vive o tempo todo se degladiando, vive o tempo todo em guerra, vive o tempo todo discutindo, vive o tempo todo brigando, vive o tempo todo, sabe, gritando, vive o tempo todo se xingando. Isso aí é espalhamento. Precisa espalhar. Isso não é ajuntar. E uma família deve viver unida num caminho que as ajunte. Quando não está acontecendo isso, o que está imperando numa família é a carne e é o egoísmo. Abençoa quem está do teu lado e diga em nome de Jesus. E o que reine na sua casa não seja a carne, mas o Espírito Santo. Amém, queridos? Família deve viver unida num caminho que as ajunte. Segunda coisa que eu quero dizer aqui. A família é feita de gente sábia. Quando a família tem gente sábia, ela entende que unida, ela vence. Quem é que pode negar que uma família que vive num só caminho sempre tem mais força? Eu tenho observado famílias e famílias e famílias e famílias, a outra que ganha muito bem. Tem 3, 4 membros da família que ganham muito bem, mas eles não têm, às vezes, nem um carro pago já ia falar na geladeira, na garagem. Não tem um carro pago na garagem, não tem nada, não tem um apartamento próprio, tem uma casa própria, não tem um terreno, não juntaram nada. Ganham muito dinheiro, mas eles não são sábios, não são unidos. E às vezes eu conheço pessoas de uma mesma família que são unidas, que são sábias, e que juntam às vezes os seus pequenos salários, e quando você entra naquela casa e você olha aquela família, você percebe claramente que existe cooperação de cada membro daquela família, e porque existe cooperação, existe sabedoria, a gente vê que a família vai longe. Eu posso dizer para vocês isso de cadeirinha. Graças a Deus, a minha casa é uma casa de gente sábia. A Damares, cadê a Damares? Está aí? Está perdoada. Trabalha, funcionária pública. A Márcia está aí? Está em pecado, não. Trabalha também. A Ada está aí? E a Madai? Também trabalham pra caramba, mano. Estão trabalhando. Estudando, queimando a mufa. E eu tenho certeza de que elas estando a trabalhar, quando elas começarem a trabalhar, naturalmente elas vão querer fazer parte de um esforço coletivo conjunto para que a nossa casa seja gostosa, habitável. Nós moramos numa casa muito gostosa, mas pouca gente aqui na igreja sabe, não foi o dinheiro da igreja que fez aquela reforma na minha casa. Foi um empréstimo que a minha filha fez enquanto funcionária pública, que fez aquela reforma toda naquela casa, que ficou uma casa muito linda. Ela não foi egoísta. A família feita de gente sábia entende que unida ela vence. Ela vai mais longe. Eclesiastes 4:9 chega a dizer que é melhor serem 2 do que um só, porque o resultado do esforço conjunto é muito maior. Tem mulher que trabalha fora, e eu acho que é necessário, está acontecendo na nossa sociedade, mas aquele dinheiro dela que trabalha fora, o marido não vê nem a ponta da nota de 5. E tem marido também que não deixa a mulher saber jamais quanto é que ele ganha, porque ele comprou uma mão de vaca e botou no pulso dele. E não deixa ninguém saber quanto é que ele ganha. Duas pessoas, um casal, que o outro não há... Sabe o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Não tem cumplicidade. É cada um com o seu dinheiro. Não existe isso. Nós temos que juntar forças como família. Temos que ser sábios como família. Porque é melhor serem 2 do que um só. O resultado do esforço conjunto é muito maior. Existe um texto na palavra que diz que 1 põe em fuga 1000, mas 2 põe em fuga 10.000. É o resultado.
exponencial de quando uma família entende que ela precisa ser sábia, e sendo sábia ela vai estar contribuindo. Por exemplo, com essa reforma que a Damares fez lá, daqui a algum tempo, né, eu partindo para a glória, vai ser delas. Amém, irmãos? Partindo vai ser delas, é só dela, vai ser de todas elas. Eu vai cuidar da Fiamma, se eu for antes, enfim, eu só estou dizendo dentro de um caminho comum. Mas eu só posso afirmar isso para vocês hoje, essas observações que eu tenho a dizer sobre a família. A família sábia, quem é sábio é unido. E unido você vai vencer, porque você chega mais longe. Se um estiver passando por um problema na sua vida profissional, vai ajudar o outro, aquele que está bem. E assim, os dois estão juntando. Eu me lembro de um amigo que 3 meses antes de casar, recebeu uma ótima notícia. Tinha sido demitido. Foi demitido. Falou, amor, já que você ainda está trabalhando, vamos casar assim mesmo, né? Ele falou para a noiva dele. 1 mês antes, eles receberam uma outra ótima notícia. A esposa foi demitida também. Os dois estavam sem emprego. 1 mês antes de casar. Muito amigos meus. É o pastor Gerson e a Laura Alice, da Igreja Congregacional Água da Vida. E eles casaram. Vou resumir a história. Hoje os dois são funcionários públicos do fórum. Estão super bem. A dificuldade não espalhou eles. Muita gente diz que quando... Como é que é o negócio daquele ditado? Quando o dinheiro... Me ajuda aí como é que é o ditado. O dinheiro sai pela janela, é isso? O casamento sai pela porta, quando o dinheiro sai pela porta, o casamento sai pela janela. Sai na vida de quem não tem entendimento de cumplicidade e aliança. Estou olhando para o Gabriel e para a Mariana. Rapaz, vai trabalhar não, filhão, tá vendo só? Tem que ser cúmplices, amados. Posso ouvir um amém? Terceira coisa que eu quero falar para vocês aqui, que eu não vou demorar. Primeiro eu falei que a família deve viver unida num caminho que as ajunte. Segundo, a família feita de gente sábia entende que unida ela vence. Terceira coisa que eu quero falar. A família precisa saber que unida ela vence e vive a promessa da prosperidade. A Bíblia vai dizer em Provérbios 17:1 que é melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Alguém pode dizer amém? Pastor, eu quero ser próspero. Olha para a sua casa. Se tiver só todo dia, arroz com ovo. Não, arroz com ovo não. Puxa vida. Feijão com arroz. Na segunda-feira tiver feijão com arroz. Na terça-feira tiver arroz com feijão. Na quarta tiver feijão e arroz. Na quinta tiver bolinho de feijão e arroz. E na sexta bolinho de arroz e feijão. Mas tiver contentamento e alegria no coração, pode dizer, você é próspero. Porque tem gente que está comendo aí caviar todo dia, mas vive em guerra dentro de casa. E aqui está o escritor de Provérbios dizendo, é melhor um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O que adianta ter tudo e viver em guerra dentro de casa? Não estou dizendo que quem não tem também não vive em guerra, porque tem gente que não tem, mas está o tempo todo desejando ter. E porque ele deseja o tempo todo ter e não consegue ter, ele começa a brigar com todo mundo. A mulher xinga o marido xinga a mulher. É uma brigaiada dentro de casa, por quê? Porque querem ter. Melhor é ter paz e tranquilidade do que a casa farta de carnes e de contendas, de banquetes e muitas brigas. Salmo 127, 1 e 2 vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre os seus amados enquanto dormem. O que ele está dizendo com isso aqui? Que é melhor você ter Deus no coração do que não ter Deus no coração e trabalhar feito um burro de carga, mas não ter contentamento e alegria. O presbítero Fábio Agorinha falou na hora do dízimo e da oferta que ele levanta 10 para as 5 horas da manhã e sai para trabalhar. Mas, amados, ele tem Jesus no coração. A alegria do Senhor é a força dele. Ele ama a palavra de Deus, ama a igreja, ama os irmãos.
Mas se ele só se levantasse todo dia e fizesse isso, se nós só nos levantarmos todos os dias e não tivermos a alegria do Senhor como a nossa força, vai ser inútil a gente levantar de madrugada, comer o pão que penosamente conseguimos alcançar, porque a Bíblia diz que Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Dormir não é ficar numa rede, dormir é descansar debaixo da promessa de um Deus que não falha e supre todas as minhas necessidades. Tem alguém me ouvindo ainda aí? Olhe para quem está do seu lado e diga: eu quero te abençoar. Pode falar isso. Para de reclamar das coisas que você não tem. Deixa de reclamar. Para de reclamar dizendo que quer um iPhone. Compra um Xing Ling mesmo e dá glória a Deus. Às vezes, a família está passando por tribulação. Todos nós passamos por tribulação. O que nós não podemos perder é a presença de Deus no relacionamento dentro de casa, debaixo das tribulações. Não sou eu que diz isso, não. É a Bíblia que diz: tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Saber passar pela tribulação é uma arte de quem tem intimidade com Deus. A família precisa saber que unida, ela vive a promessa da prosperidade. E prosperidade, meu amado, não se engane, não é ter muito dinheiro na conta. Prosperidade é ter muita intimidade com Deus. É ter muita presença do Espírito. Quer ver uma família próspera? Eu já fui em casa de chão batido. Conheço pessoas de casa de chão batido. Pessoas onde está tudo arrumadinho. Uma casa simples, uma coisa toda simples. Mas quando você entra, você sente, observa, detecta e sabe, apalpa a paz de Cristo que está naquele lar. Você às vezes entra numa casa onde o teto é de aquele negócio disso. Sanca e não sei o quê, e o holofote, quando o cara faz assim, holofote, televisão, faz tudo aquilo ali. Daqui a pouco ele fala: sua vaca, traz logo lá o negócio, o que é seu cavalo? Aí daqui a pouco estão se tratando assim dentro de casa. O que adianta? Melhor um bocado seco e tranquilidade, do que a casa farta de carnes e de contendas. Olha para quem está do seu lado, olha, eu quero te abençoar hoje. Eu quero te abençoar. Estou pensando no que eu vou te dizer ainda. Aleluias. Aleluias. A família deve viver unida num caminho que as ajunte. A família feita de gente sábia entende que unida ela vence. A família precisa saber que unida ela vive a promessa da prosperidade. E por último, a família que vive unida, que se ajunta. Vou falar de novo: a família que vive unida, o casal que vive unido, que se ajunta, prova do milagre da presença do próprio Deus. De propósito eu não coloquei um texto aqui porque ele é bem longo, mas ele retrata um dia de desespero, não murmuração, na casa de uma mulher. É o extraordinário milagre que Deus operou através da vida do profeta Eliseu sobre uma família. Havia uma mulher, dentre aquelas que eram mulheres do filho dos profetas. O marido dela trabalhava com Eliseu, o grande profeta, discípulo de Elias. E aconteceu que o marido daquela mulher, que era discípulo de Eliseu, morreu. E aquela mulher procura Eliseu e fala: tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Uma das coisas que não pode faltar na sua família e na minha família é temor ao Senhor. Eliseu é uma das variações do nome de Jesus em hebraico. É como se ela estivesse dizendo, nos dias de hoje: o senhor sabe que o meu marido temia Jesus.
E agora aconteceu essa desgraça, essa tragédia. Ele morreu e eu não tenho sustento. E Eliseu perguntou para aquela mulher: o que que você pode trazer? O que que eu tenho para te fazer? O que que eu posso te fazer? Me diga o que que você tem na sua casa. O que que ainda resta na sua casa? Qual é o fio de esperança que ainda tem na tua casa? E aquela mulher fala algo que mexe com o meu coração. Ela disse: tua serva não tem nada em casa. É o que muitos de nós dizemos. Ela não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Diga: azeite. Não pode faltar é o azeite na minha casa. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. O azeite é o símbolo da presença de Deus. Quando Eliseu escuta aquela mulher falar aquilo, ele diz o seguinte: faz o seguinte, vai e pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas vasilhas. Me impressiona que quando ele dá essa ordem para aquela mulher, é claro, o texto parece dizer claramente que realmente o marido daquela mulher gozava de uma boa reputação na vizinhança, porque quando ela parte em socorro para pedir um monte de vasilhas vazias, não poucas vasilhas, os vizinhos emprestam, significa que ele tinha um bom nome no meio da vizinhança. E ele fala: depois que você conseguir essas vasilhas, entra. Escuta o que eu estou te falando, eu estou terminando. Você está me ouvindo ainda? O profeta Eliseu, que é um tipo de Cristo, diz assim: entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Na hora da crise, você está me ouvindo em nome de Jesus? Entra. Na hora da tragédia, entra. Na hora do desespero, entra. Eu estava em 89, se eu não estou enganado. Ou 91. Cadê a Damares? Damares, qual foi o ano que a Damares nasceu, meu Deus do céu? 91, não foi? 91, 93. Eu estava com a minha esposa em Santarém. 5 meses de gravidez. Estão me ouvindo? 5 meses de gravidez, ela não tinha feito nenhuma ultrassonografia ainda. E quando nós voltamos de férias de Santarém, estávamos em Santarém, se eu não estou enganado, ela foi ao Hospital da Aeronáutica ali no Rio Comprido, no Rio de Janeiro, e ela fez a ultrassonografia, e ela chegou em casa e falou: poxa, Eduardo, que estranho, o médico que me examinou mandou você voltar lá amanhã comigo. Eu falei: não, eu não estranhei nada, eu voltei com ela, fui com ela no dia seguinte, eu não voltei, eu fui com ela no dia seguinte, eu estava trabalhando naquele dia. E quando cheguei lá no hospital, no Rio Comprido, veio um major, um capitão, uma equipe médica e levou a Fiamma e me levou e fizeram outra ultrassonografia e ele me chamou à parte e disse: pai, eu era sargento naquela época, mas ele me chamou de pai, falou: eu não tenho uma boa notícia para lhe dar. Você vai perder o bebê. Vocês não vão ter esse bebê. Eu não consegui entender o que ele estava falando na hora. A gente já estava planejando. Seria a Damares, a Ana Laura, a Madai, que não ia ser filha do meio, então não ia ter trauma de filha do meio, e a Ada. Mas aconteceu do médico pegar e dizer exatamente assim: vocês não vão ter esse bebê. Eu me lembro que eu entrei no carro, Fiamma ao lado, dei a partida naquele carro, saí do estacionamento ali do Hospital do Rio Comprido, e quando andei uma esquina, a Fiamma disse: pelo amor de Deus, Eduardo, para o carro. E eu parei o carro ali. E ela falou: pelo amor de Deus, ore. E eu orei. E as palavras que eu disse na oração, eu me lembro até hoje. Eu disse: louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o meu Senhor e o meu Salvador. O Senhor o deu,
O Senhor quer tomar? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quando Ele, Deus, no dia da minha tribulação, da tua tribulação, no dia da minha angústia e da tua angústia, nos encontra entrando e fechando a porta, muros de proteção, e não reclamações, murmurações, ou buscar ajuda de outras pessoas, mas entrar na presença de Deus e fechar a porta sobre nós e nossa família. Deus vai deitar azeite nas nossas vasilhas. Deus vai deitar azeite nas nossas almas. E não vai faltar louvor e adoração ao nome de Jesus. E Eliseu disse para aquela mulher que não ia faltar azeite para ela pagar a dívida e alimentar os filhos dela pelo resto dos dias. Porque ela obedeceu e ela entrou para a presença de Deus e fechou a porta sobre ela e sobre os filhos. Deus fez um milagre e as coisas foram outras na vida daquela mulher, como Deus também quer que seja na sua vida e na minha também. Eu creio que o azeite de Deus está aí na sua vida hoje à noite. Pode ser pouquinho, pode ser já o azeite de uma família desesperada. Pode ser que você que está aqui hoje à noite seja aquela que tem o azeite quase acabando, já não tem quase vontade de viver para Cristo. Porque eu diria para você hoje, em forma de pergunta, o que você está vivendo como família hoje? O que é que você deseja viver como família? Do que você está precisando experimentar? O que é que a sua família hoje está precisando viver, que ainda não aconteceu? Ou ainda, qual parte da sua família está precisando de um milagre hoje? Eu queria convidar você a ficar de pés, agora, em nome de Jesus. Nós vamos refletir agora como família em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos ficar todos aqui, não se movam, por favor. Quem aqui está precisando de um milagre na sua família além de mim? Eu preciso. Eu estou olhando para minha família, meus parentes. Meu irmão precisa de um milagre. Meu irmão está enfrentando um câncer extremamente agressivo. A quimioterapia tem destruído ele, sua saúde tem machucado muito. Mas eu creio no milagre na vida dele. Quem aqui além de mim precisa de um milagre na família, no relacionamento, no seu interior? Eu queria que você junto comigo pudéssemos ver esse vídeo que vai passar agora e pudéssemos derramar na presença de Deus. Podemos fazer isso? Nos derramar na presença de Deus. Se você sentir necessidade de se ajoelhar onde você está, faça o que você quiser. Mas eu só sei de uma coisa: entra, fecha a porta sobre você e sobre a tua família, sobre a tua casa, e deixa o azeite de Deus começar a ser derramado naquelas áreas que estão vazias dentro de você, na sua família. Faça isso em nome de Jesus. E vamos adorar ao Senhor agora. Você que há muito tempo espera por um milagre, abra suas mãos
e receba agora em nome de Jesus. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. Clame. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. Minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Se você precisa de um milagre, eu quero que você saia do seu lugar. Eu farei o que for preciso. Você venha para esse altar aqui em nome de Jesus. Minha voz, faça isso agora. de Davi, socorre-me. Faça isso em nome de Jesus. Faça como eu estou fazendo. Sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Eu estou te convidando em nome de Jesus. Eu não posso fazer. Você que está precisando de um milagre na sua casa. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Venha clamar junto comigo. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Que eu preciso, eu tomo posse. Oh Deus, a minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Eu não posso fazer. Se você sabe cantar, cante. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Clame. Hoje é um dia de clamar a Deus. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor,
as mãos para receber. Creia! Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus o teu milagre. Tome posse dele. Em nome de Jesus. Que eu preciso, eu tomo Deus. a minha bênção, Senhor. Eu tomo posse. Aleluia. Abre as mãos para receber. Ele está aqui hoje à noite, nos abençoando com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu milagre, com o seu socorro. Deus está aqui hoje à noite para mudar a história de famílias, mas para primeiro mudar a história do meu coração e do seu coração. Deus está aqui hoje à noite para fazer diferença, para que nós sintamos a diferença de andarmos na presença de Deus. Deus está aqui hoje à noite para passar sobre o nosso coração a sua mão poderosa e pegar um pouquinho de azeite que ainda está restando aí nessa casa, nesse coração, e desse azeite fazer com que haja mantimento na sua alma e na minha alma e na nossa família e na sua família. Em nome de Jesus, eu e você não podemos desistir do processo de andarmos juntos, de andarmos unidos como família, como igreja, para conseguirmos a verdadeira prosperidade, para podermos ir mais longe, para nos fortalecermos diante das tribulações e das batalhas. Deus está aqui no nosso meio, para curar o nosso coração, para curar a nossa alma, para curar o nosso caminho, para fazer-nos andar na mesma estrada, com a cumplicidade, com os mesmos planos, com os mesmos propósitos. Deus está aqui hoje à noite vendo a tribulação na alma de cada um de nós. Ele está vendo a tribulação, Ele sabe da tribulação, Ele não vai abandonar nenhum de nós no meio dessa guerra, desse deserto. Ele está conosco. O Deus Todo-Poderoso está conosco em nome de Jesus. E eu quero que você mesmo, em nome de Jesus, não desista. Não desista do milagre que Deus está colocando sobre você. Vamos ficar de pés agora com calma. Vamos abraçar de 2 em 2, de 3 em 3. E vamos adorar ao Senhor e terminar o culto assim. Vamos estar em nome de Jesus, gerando isso na nossa casa, gerando isso na nossa família. Em nome de Jesus. Eu farei o que for Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado.